Ei pessoal, bem-vindos a um novo episódio de Just Roll It In. Neste episódio, mostrarei um resumo das mais loucas faltas de troca de óleo, veículos sujos de clientes, buracos de velocidade e clientes que usaram fluido incorreto e conectaram mangueiras erroneamente. Quando as pessoas trazem seus carros para um recall, é aí que precisamos chegar. Também precisamos planejar nossa volta. Este caminhão foi trazido porque não foi revisado em 2 anos. Quando o técnico tentou drenar o óleo do motor, saiu um monte de lodo, então ele removeu o cárter e encontrou isso. A oficina sugeriu limpezas do motor e outros serviços para evitar danos, mas o cliente recusou. 6 semanas depois, o motor travou. O cliente informa que a luz do motor, ABS e controle de tração estão acesas. Que um buraco de bala. Sim, é isso mesmo. Eu tenho este rio aqui. O cliente veio reclamando que os alto-falantes não estão funcionando. O aparelho de som liga, mas não tem som. Então, eu verifiquei o fusível do amplificador e estava queimado. E assim que eu coloquei um novo, queimou novamente. Então, eu vim aqui para verificar o amplificador e acho que encontrei o seu problema, senhor. Isso é uma abóbora apodrecendo que está vazando, causando um curto-circuito no seu amplificador. O cliente diz ter atirado no assoalho do carro para verificar se havia munição em sua arma. O cliente relata vazamento de líquido da bateria. O técnico descobriu que alguém havia enfiado a mangueira de lavagem pelo orifício de ventilação da bateria. O cliente afirma que o substituiu. Casa da luz traseira porque havia uma rachadura nela, mas o buraco vai direto para o outro lado e eles também correram para um grande código de vazamento de evap. Então, claro, verifique a tampa do gás. Eu estava prestes a fazer um teste de fumaça. Decidi olhar aqui. Ah, sim! Então vamos ver como é por dentro. Despedaçou. Fiação do sensor de ponto cego traseiro na caixa do bocal de gasolina e lá está o projétil da bala. Aí vamos nós. O carro do cliente foi rebocado por falta de combustível. O mecânico descobriu que o cliente tentou encher o reservatório de refrigerante com gasolina. O cliente diz que os bicos do lavador não pulverizam. O técnico descobriu que o cliente encheu totalmente o reservatório de fluido de lavagem com gasolina. O cliente veio instalar novos rotores de freio, pois os dele estavam desgastados. A F-150 foi rebocada por não dar partida. O técnico informou que era necessário um novo bloco de fusíveis no compartimento do motor. O veículo foi rebocado pois o motor estava travado, conforme descoberto pelo técnico. O cliente informou à oficina que nunca trocou o óleo do veículo, que agora tem 78 mil milhas rodadas. O técnico informou que o veículo do cliente possuía um pacote de manutenção completo no contrato de locação. O técnico anexou uma foto que mostra a marcação de fábrica no filtro de óleo original. Um Dodge Charger veio para instalar uma nova bateria, e o técnico notou formigas na frente e atrás do veículo do cliente. Este Bayerische Motorenwerk veio porque o teto solar estava com defeito. O técnico removeu o vidro do teto solar para limpar as bitucas de cigarro. Reservatório de fluido de lavagem. Pegue um pouco de ar, coloque nessa mangueira de transmissão aqui. A cliente relatou que seu marido achou uma mangueira no motor e pensou que seria para ventilar a transmissão. A mangueira foi conectada diretamente à ventilação da transmissão pela bomba do lavador. O cliente dirigiu por tempo suficiente a ponto de danificar a transmissão, necessitando substituição. A van foi rebocada, pois o cliente colocou o diesel por engano. Líquido de escape no motor da van Mercedes-Benz Sprinter. O cliente dirigiu por muito tempo sem perceber o que fez e o motor travou enquanto eles estavam na rodovia. Este cliente teve seu Lexus RX 350 rebocado, pois disse que ele não liga desde que trocou o óleo do motor. O técnico removeu o cárter e descobriu que parece que o cliente nunca trocou o óleo. O técnico mencionou que o odômetro marcava 26 mil milhas, mas ao conectar a ferramenta de varredura, descobriu que o veículo tinha 90 mil milhas e o cliente o possuía desde novo.
O cliente trouxe este Bayerische Motorenwerk porque sentia cheiro de óleo do motor. O mecânico encontrou juntas vazando e uma bagunça após remover as tampas das válvulas. Ele descobriu mais tarde que o carro não teve troca de óleo desde 2009 a cerca de 68 mil milhas. Após uma grande limpeza e desmontagem, a mecânica do veículo funciona muito melhor agora. O cliente relata sentir um odor ao dirigir o veículo. O técnico achou peixes ao abrir o capô. O cliente e o técnico estão incertos de como chegaram lá. O RAV4 Hybrid de 2023 deste cliente foi trazido para um recall, que envolve a remoção dos assentos traseiros. O cliente veio devido ao superaquecimento da transmissão após realizar ele próprio a manutenção. O técnico descobriu que o cliente drenou o fluido de transmissão e encheu o reservatório de refrigerante com fluido de transmissão em vez da transmissão. Este Tesla Model 3 foi trazido porque o cliente perdeu ambas as suas chaves e queria programar novas. O técnico ficou muito surpreso com a sujeira dos assentos e do carro. Isto é o interior de um filtro de óleo de um F-150 2006. O cliente reclamou de perda de potência do motor e falta de pressão de óleo. O cliente informou que não realizou as trocas de óleo nos últimos 2 anos por dificuldades financeiras. Honda Civic de 2013 com 47 mil milhas. O cliente trouxe o carro para afinação e troca de óleo, pois não realizou nenhum serviço desde que o comprou novo. Este carro foi rebocado por um problema de transmissão. A oficina se recusou a trabalhar no carro devido ao excesso de mofo, então o cliente o limpou sozinho e o trouxe de volta para conserto. O cliente visitou diversas oficinas devido a um problema elétrico, mas todas se recusaram a trabalhar no veículo, pois tanto o interior quanto o exterior estavam cheios de objetos. O cliente afirma que uma pistola foi disparada no veículo no assento do passageiro, e agora o veículo apresenta várias luzes de aviso acesas. O passageiro atirou através do assento, acertando um chicote de fios. A caminhonete do cliente foi trazida por causa de baixa pressão de óleo. Este caminhão com motor diesel Duramax tem 22 mil milhas rodadas e nunca teve a troca de óleo e filtro desde que saiu da fábrica. O técnico disse que o motor tinha muitas horas de ociosidade e a garantia foi negada. O carro deste cliente foi trazido porque eles disseram que tem um vazamento de água e todas as luzes apareceram no painel de instrumentos. A oficina recusou-se a trabalhar no carro devido ao mofo, suspeitando que o vazamento de água era devido aos drenos entupidos do teto solar. O cliente veio por um vazamento de óleo em seu caminhão modelo 2018 e o técnico descobriu que ainda tinha o filtro de óleo original de fábrica. O veículo do cliente foi trazido para instalar 4 novos pneus. O mecânico informou que o deixaram do lado de fora, em cavaletes, para montar e balancear os pneus novos. O cliente relata que a luz de alerta de baixo nível de líquido de arrefecimento acendeu, então adicionou 3 galões de água. O cliente colocou água no motor em vez de no radiador. O cliente ligou o motor brevemente, mas percebeu o que fez e o veículo foi rebocado para a oficina. O veículo foi trazido, pois o cliente colocou uma quantidade desconhecida de álcool em gel no motor. A oficina lavou o motor algumas vezes e liberou o cliente para prosseguir. O cliente relata que após substituir a bomba do lavador, o líquido não está sendo pulverizado. O cliente conectou uma mangueira de lavadora diretamente na ventilação do diferencial dianteiro. O veículo deste cliente foi trazido porque eles disseram que o rádio e a tela de entretenimento não funcionam. O cliente reclamou de ruído nos freios. O técnico descobriu que os freios estavam metal contra metal, o reservatório de fluido de freio baixo, e não havia óleo na vareta. O cliente nunca trocou o óleo nos 5 anos em que possui o carro. O cliente relata que o teto solar não fecha. O técnico identificou um estojo de concha preso no trilho, impedindo o fechamento do teto solar. O carro foi trazido devido a problemas no ar-condicionado e vazamento de líquido de arrefecimento, conforme relato do cliente. O técnico soube pelo cliente que ouviram tiros e depois acharam o veículo neste estado. Uma bala atravessou o condensador de ar-condicionado e o radiador, preocupando o cliente.
O cliente afirma que a janela traseira do lado do motorista não desce. O mecânico encontrou buracos de bala no lado do motorista e, ao remover o painel da porta, notou que alguém já havia substituído a janela e o regulador, mas deixou-o desconectado. Este Audi A6 supercarregado foi trazido porque o filho do proprietário, ao tentar completar o fluido do lavador, encheu o motor apenas com água de uma mangueira de jardim. O motor foi salvo após 2 trocas de óleo, sem ser ligado. O carro foi trazido para a programação de uma nova chave para o cliente. O técnico informou que programou novas chaves para o cliente no início do ano, mas o cliente as perdeu dentro do carro. O veículo do cliente foi trazido para a instalação de uma nova bateria. O técnico disse que a bateria está infelizmente atrás do banco do passageiro e o veículo cheirava pior do que parecia. O dono do carro teve um vazamento de refrigerante e, por engano, adicionou reparo de junta de cabeçote no motor em vez de selante no sistema de refrigeração. Para o cliente, o selante se infiltrou em cada galeria de óleo e privou o motor de óleo. O cliente relata vazamento de combustível no diferencial traseiro. O cliente acabou de instalar um tanque de combustível auxiliar e o conectou à mangueira de ventilação no diferencial traseiro, em vez do tanque de combustível. A caminhonete foi rebocada pois o cliente afirma que não liga devido a balas no motor. A oficina não foi informada sobre as circunstâncias, mas o técnico encontrou balas que atravessaram o painel e este Ford Fusion foi dirigido até a concessionária neste estado. O cliente teve seu veículo rebocado após um contratempo em que atirou acidentalmente na linha de freio do próprio carro. Passou pelo forro do paralama bem aqui e atingiu a linha de freio. Você pode ver onde acertou no console central. O carro foi trazido porque a cliente disse que atirou nele. Ela queria que a oficina verificasse se a garantia adicional cobriria os danos, mas eles se recusaram a fazer essa ligação. O veículo foi rebocado porque não dava partida e o proprietário desparafusou o banco do motorista. O cliente recusou pagar pelo diagnóstico e só queria a substituição do nó de ignição sem fio. O técnico substituiu peças, mas não resolveu o problema. Ele descobriu que o módulo de energia integrado precisava ser trocado. Este General Motors Company Yukon Denali 2023 foi trazido porque o cliente relata que o ar-condicionado está com defeito. O técnico ficou surpreso ao ver um veículo tão caro nessa condição e disse que o veículo cheirava a urina de cachorro. Ele também descobriu que o núcleo do evaporador estava obstruído com sujeira, causando preocupação ao cliente. O veículo foi rebocado e o mecânico constatou que o motor estava apreendido por falta de manutenção. A cliente afirmou que pagava ao irmão para trocar o óleo, porém o mecânico suspeita que a troca não foi realizada em mais de 30 mil milhas. Este carro foi trazido porque o turbo falhou. O mecânico descobriu que o cliente nunca trocou o óleo em 65 mil milhas. O cliente afirma que o motor parou de repente. Este é o filtro de óleo de um Ford Transit, que não teve troca de óleo em 63 mil milhas. O mecânico disse que o motor e o turbo foram substituídos, pois estavam presos. O proprietário chamou mecânicos móveis, pois o motor funciona irregularmente desde que adicionaram óleo vegetal. O cliente disse que adicionaram 5 litros de óleo de cozinha, pois era tudo o que tinham. Os mecânicos encontraram essa bagunça ao removerem o cárter, então limparam tudo e lavaram o motor algumas vezes. Durante a troca de óleo, o técnico encontrou um reservatório de refluxo cheio de óleo vegetal neste carro. O cliente não limpou, pois tentaria fazer sozinho com um injetor de peru. Se você gostou deste vídeo, considere deixar um like ou se inscrever se ainda não o fez. E você pode enviar clipes que filmou em nosso site em justrolegit.com. Obrigado por assistir.